Ok, professor. Gravando. Bom, boa tarde a todas e todos. Vamos dar início aqui à nossa quarta reunião ordinária da CIDF. Hoje é 11 de maio de 2023. Começo aqui pelas justificativas de ausência do Rodrigo Alves, lá do IECO, Rodrigo Coutinho, né? Ninguém chama de Alves, que é o representante do CTUs da área de humanas, né, e artes. Também a ausência do Carlos Henrique Oliveira de Paulo, da FEAGRE, representando aí os presidentes das CSAs da área tecnológica. São só essas duas, né, Ademir? Sim, professor. Onde estamos aqui quase com pleno aqui, ó. Então, já submeto aí para avaliação a nossa súmula da última reunião. Consulta aí se há algum destaque, alguma mudança aí na nossa súmula. Tá? Ô, Evandro, está com a mão levantada já? É sobre a súmula? Sobre a súmula. Então, manda ver. No minuto 35, na minha fala, eu acho que pulou a palavra probatório. E eu acho que é importante inserir, porque perde o contexto. Tá, perfeito. Ok. Tomou nota aí, Ademir? Sim. 35 minutos, probatório. Ok, anotado, professor. A gente corrige. Só por curiosidade, quantos minutos nós temos lá no total? Deu 1h43, se não me engano, professor. Deu mais de 1 hora, quase 2 horas de reunião. Tudo bem. O Evandro, além de participar, ouviu inteirinha depois. Ó. Muito bem, né, Evandro? E li a súmula, viu? E leu a súmula inteira. Muito bem. Mais alguma questão, gente? Se não, peço aí ao Ademir, sei que os dois estão de co-host, né, o Ademir e o André, para colocar em votação, por favor. Vou estar colocando aqui, vai aparecer a Ademir. súmula da reunião anterior, ok? Lembrando que somente os titulares votam. Tá? Ô, Cidinha, a senhora apareceu, não tinha te visto aí. Estava escondida. Hoje ela estava cheia das ideias na reunião da manhã, viu, Veraldo? Nos aguarde na reunião daqui a pouco. Ela comentou. Jesus. Bom, já temos. Encerrou? 24 votantes, professor. Então, foram 22 votos favoráveis e 2 abstenções. Eu acredito que é só isso. Compartilhando o resultado para vocês verificarem. Ok, professor. Então, tá ótimo. Vamos ali para os itens agora da ordem do dia. Aqui começando pelo 2 romano, os itens de 1 a 5, que são os serviços voluntários na Unicamp, não há nenhum destaque. No item 2 romano B, designações para aprovação de 6 a 22, também não há destaque. O item romano 2C, afastamentos com prejuízo de vencimento, itens 23 e 24, também não há destaque. Professor, Sim, desculpa. Elizabeth, por favor. Desculpa, eu não sei se eu não pedi destaque na hora certa, não, mas eu não sou contra nem nada, eu só queria depois tirar uma dúvida do C, pode ser? É uma dúvida só. Não, então aproveita agora e já levanta. Então, sabe o que é? Pode ser que eu esteja falando besteira, mas não tem problema, porque aqui a gente pode falar, né? Com todo prazer, diga lá. Então, a minha dúvida é assim, porque ali no item C está escrito assim, afastamento com prejuízo de vencimento para tratar de interesses particulares, e está se referindo àquelas 2 deliberações. Quando a gente entra na página e pega as deliberações, lá está escrito, dispõe sobre procedimento para concessão de licença para tratar de assuntos particulares.
A minha dúvida é essa palavra, afastamento e licença, porque afastamento está na deliberação 014 de 2015. E eu queria saber se tem diferença. Por que eu estou falando isso? Porque na de 2015, que fala de afastamento docente, professores, pesquisadores e técnico administrativo, a pessoa tem que apresentar um relatório lá no final, e fala que é para fins acadêmicos. E esse daqui, essa deliberação 006/2017, com a 008, eu não encontrei falando nada. Então, eu queria saber se essa palavra afastamento, eu não sou contra, tá? Eu só queria falar sobre essa deliberação, essas duas deliberações, e o afastamento e a palavra licença. Você entendeu? Entendi. Eu entendi a pergunta, não tenho a resposta. Vou passar aqui para a DGRH ou para o Ademir responderem. Obrigado. Porque eu entendo que quando é particular, a pessoa não precisa apresentar, e é com prejuízo, ela não precisa apresentar um relatório, olha, eu fui no médico, eu fui não sei o quê. Agora, a outra fala que é para fins acadêmicos, então ela tem que, a fins acadêmicos, de interesse da universidade, ela tem que apresentar um relatório. Então, eu fico preocupada com isso, porque é sem prejuízo, é com prejuízo, né? Isso. Tá. É só essa dúvida, só dúvida mesmo, das duas palavras. Quem pode esclarecer? Cidinha, o Ademir? Ademir? Olha, professor, nessa questão, desde quando eu entrei na CIDF, sempre foi usado esse termo, afastamento. Agora, eu não sei se é uma questão de, talvez, aí, que corresponde ao mesmo significado, talvez, licença e afastamento, eu não sei se é maneira figurativa de falar. Mas sempre foi dito como afastamento para fins de interesse particular. Até, às vezes, quando eu entro no site também, às vezes aparece afastamento, eu não sei. E tem licença também, né? Eu não sei como a Beth colocou. Agora, a meu ver, não estaria errado, mas gostaria de ouvir a DGRH, de repente a DGRH tem um esclarecimento melhor a dizer. Cidinha, é só uma questão semântica ou temos diferenças jurídicas normativas? Deixa eu ligar aqui. Boa tarde a todos e todas. Professor, olha, do jeito que está colocado aí na pauta, é afastamento. A pessoa é afastamento para assuntos particulares. Então, não tem outro termo a não ser afastamento. Então, se tem aí no texto outro termo, né, como está aí, diferente, eu sugiro que permaneça só afastamento. Licenças é de outra ordem, são outras normativas, tal. O afastamento para assuntos particulares, ele é bem específico, bem claro, é de interesse da pessoa, é com prejuízo de vencimentos. Então, outros afastamentos, como a Beth colocou, para estudos acadêmicos, pode ser sem prejuízo de vencimento. Então, acho que a gente teria que dar uma olhada no texto aí como está colocado. Não sei se esclareceu para a Beth aí. O texto aqui, pelo que eu vi, aparece afastamento, né? Não está com licença. Tá? Eu acho que ela queria saber a diferença entre afastamento e licença. A diferença eu até entendo e conheço, mas a minha preocupação é que quando fala deliberação CAD 006 e a 008, quando você vai lá uma página da Procuradoria, essas duas deliberações, elas usam a palavra licença. Era isso que eu queria saber, se não tem implicações jurídicas. Por quê? Porque eu entendo que se eu for me afastar por um motivo particular, é uma licença que eu estou tirando com prejuízo, eu não preciso depois dizer o que eu fiquei fazendo. E o meu contrato ele é suspenso. Com afastamento, também o contrato pode até ser suspenso, mas daí eu tenho um retorno, um feedback das minhas atividades acadêmicas, seja congresso, seja o que for, seja curso, para eu dar para a universidade. É por isso que eu estou falando, não sou eu, está escrito lá. Eu entendi. Na deliberação. Mas se a Cidinha está falando, assim, lá na deliberação está escrito licença, por isso que me chamou a atenção, que eu sempre consulto as deliberações quando elas são apontadas. Perfeito. E você conhece alguma outra deliberação que usa o termo afastamento? Aqui, porque se você pegar lá a deliberação Consul 014/2015, de 2015, ela fala, é o mesmo texto, dispõe sobre afastamento de docentes, professores de carreiras especiais, pesquisadores e servidores técnicos
técnicos administrativos no país e no exterior. Então, lá, nessa outra, usa a palavra afastamento. Era só Tá. isso que eu queria saber, por que tem Perfeito. essa diferença. E a referência aqui está a 6 de 2017 e a 8 de 2017, né? É isso? Que fala em licença no texto, é isso? Fala em licença. Você Isso. poderia Só- repetir o nome da outra deliberação, por favor, Beth? A que fala em afastamento no texto. É a deliberação Consul AS 014 de 2015, que 14 foi de 2015, tá. de Deliberação 29 de consulta. 9 de 2015. Tá. E no meio dela não tem nada assim. Pode ser uma pergunta boba, mas Não é, não. interessante. Não, É pelo interessante porque, assim, uma depende de uma aprovação de um jeito, a outra aprovação de outro jeito, e no final o funcionário pode ter que... Não estou só falando de funcionário, pode ser um docente também, um pesquisador. Mas essa fala especificamente para técnico administrativo, essa daí, essa 0006. Entendi. Só para explicar um pouquinho conceitualmente, o afastamento é de interesse da administração e a licença é do interesse do servidor. Então, ele tira Certo. licença por motivos particulares, licença-prêmio é o interesse dele de sair. O afastamento é quando há o interesse da instituição, mas é mais uma parte conceitual, tá, Beth? Só para complementar o que a Cidinha já colocou. Tá. Mas deixa eu fazer uma pergunta agora para a CIDF. Se eu, Elizabeth, pedir um afastamento para fins particulares e for usada a deliberação 014/2015, eu vou ter que, lá diz, lá na deliberação, se eu li direito, lá diz que eu tenho que apresentar um relatório, e aqui fala que é para participar de congressos, cursos, essas coisas de interesse da universidade, a 014. Entendeu? Mas eu estou falando que é com prejuízo e é com prejuízo e é particular. Então, mesmo sendo essa coisa que o Everaldo e a Cidinha falou, tem uma diferença. Eu não estou falando que vai ter no caso dessa servidora, porque ela está dizendo que é para fins particulares. Beleza. Se é para fins particulares, então tá certo, mas só mudar a palavra afastamento por licença. Agora, se eu tirar para fazer um curso que está ligado na minha função de interesse da universidade, aí é 014. Agora, se eu tirar para tratar, sei lá, da minha avó que está doente e eu preciso ficar 6 meses, 1 ano fora, aí seria 006, é isso que eu estou querendo dizer. Mas tudo bem, se esse entendimento da universidade não vai prejudicar ninguém, tudo bem. Mas eu ainda acho que a gente deveria repensar isso, tá? Não estou sendo contra o afastamento, só uma questão... Não, entendi, a tua contribuição foi muito importante. Vamos avaliar isso aqui e acertar aí a normativa, e conforme for referenciado da forma correta. Talvez nesse caso a gente deveria estar referenciado aí como é o de interesse do servidor, quer dizer, e não institucional, deveria ser com a deliberação 14/2015, né? E não talvez na 6/2017 ou 8/2017. Podemos trazer a resposta na próxima? Professor, eu acho que é o contrário. De Ao contrário do que eu falei. Eu estou copiando aqui. licença. Isso. Porque essa 006 é para servidor e é licença. Agora, para fins da universidade, mesmo para servidor ou docente ou pesquisador, é 014. Exatamente. Que é, no caso, o interesse institucional também. Isso. Tá, perfeito. Certo. Obrigado pela observação, Beth. Nós vamos analisar aqui e ver. Por favor, vai, Mônica, pode ir. Não, desculpa, eu estava procurando aqui, realmente, no site de juridiquês que eu achei que tem uma diferença de afastamento e licença exatamente como está nas deliberações e como a Beth acertadamente aí notou. Eu acho que a gente está usando, porque aqui na física a gente só fala em afastamento com interesse, com salário, sem salário. Então, talvez seja uma questão de só acertar a nomenclatura, porque nesse caso é licença mesmo que eles estão pedindo, e também repassar isso, né, porque eu acho que o erro está vindo das unidades, que já pedem o afastamento. Aqui a gente sempre pede afastamento, tem 2 afastamentos sem salário que foram pedidos como afastamentos. Então, isso está se propagando aí na cadeia de documentos, e são documentos internos. Eu entendo que não há nenhum prejuízo para as pessoas por causa disso. É só uma questão de nomenclatura, mas o erro está acontecendo, pelo menos aqui na nossa unidade, está vindo daqui também. Tá? Então, seria bom alertar as unidades que, nesse caso, é licença. Perfeito. Tomamos nota aí, Ademir. André, a gente Sim, traz para a próxima. Obrigado, viu, Beth? Combinado.
Imagina, Obrigado, professor, Mônica. eu que agradeço pelo espaço. Isso. Bom, não foi destaque, né? Foi só um esclarecimento. Pergunto se alguém quer fazer algum destaque nesses itens até o 24. Não? Então, podemos votar em bloco do 1 ao 24? Por favor, Ademir. Bom, professor, Sim. temos 26 votos, tá? Isso, 26 votos. Aprovado por unanimidade. Muito bem. Com isso, vencemos aqui a nossa ordem do dia. Vamos para o expediente. Hoje tem bastante também coisa aqui para nós apresentarmos, discutirmos, tá? Demir, pode tocar aí o expediente, né? Começando aí pelas alterações das comissões, por favor. Aí, professor. Aí no item 3A, alterações das CSAs, né, RHs para ciência. Começando aí pela CSA RH 37 do Instituto de Artes, a indicação da senhora Poliana Aparecida Pacheco Cruz em substituição ao senhor Tiago Carneiro dos Santos como presidente. CSA RH 39 do Instituto de Computação, a indicação da professora doutora Esther Luna Colombini em substituição ao professor doutor Leandro Aparecido Vilas como presidente, e a indicação da senhora Denise Fernanda Vicari Scalon Coutinho em substituição à senhora Soraya Uchignani Calonego como membro. Aqui o item B, né, professor? Aí já é aquela questão do comitê, não sei se talvez a Giovana queira falar alguma coisa, não sei. Eu vou passar, eu acho que é importante. Bom, Giovana, professor. por favor, em relação à criação do comitê. Boa tarde, professor, obrigada. A gente vai estar criando o comitê para já estar vendo as melhorias para o processo de progressão de 24, né? O ano Isso passado, aqui é planejamento, hein? Necessário, professor. Necessário para dar tempo de passar aqui na CIDF, na CAD. Pedir para a CIDD e a CIDP fazer um estágio aqui na CIDF, entendeu? É necessário, né, para que saia tudo aí a tempo, e aí a gente já teve alguns RH se manifestando que gostariam de fazer parte deste GT, comitê, vamos ver aí o nome que ele vai ter para o ano que vem, e aí a gente ainda tem uma vaga, então a gente queria ver se tem mais algum membro, né, da CIDF que gostaria de estar participando. Não sei se a Ademir quer compartilhar ou pôr no chat o nome de quem já se manifestou aí interesse em participar dessa revisão, né, do processo de 23 para 24, e nós temos uma vaga ainda, então a gente queria abrir aqui para a CIDF, e aí caso tenha mais de um interessado, a sugestão do professor é a gente fazer uma votação entre os interessados. Beth, por favor. Está com a mão levantada, não é isso? Eu estava esperando a Giovana você terminar, mas então eu achei interessante essa coisa de, embora eu acho assim ter só mais uma vaga, mas eu acho que além da CIDF, eu acho que a gente poder, assim, os RHs participar. Eu estou vendo aqui o nome é que eu não estou me vendo ainda, né? Muito embora a André esteja aí, mas eu acho que deveria, se não teria a possibilidade de abrir mais que uma vaga. Ou se essa vaga está abrindo só para membro da CIDF e pode ter mais membros, era essa a minha dúvida. Porque a gente fez uma discussão, uma conversa aqui no IB, e a gente acha que a gente queria reivindicar, né, uma participação. Mas eu não gostaria de tirar a participação do membro da CIDF. Não estou me colocando como
Participante não, só não queria tirar, mas eu queria saber se não teria como abrir uma outra, mais vaga, uma discussão em relação ao número de vagas, era isso. A ideia, Beth, a gente não abriu muito mais. O ano passado a gente tinha tínhamos 14 membros e era muito difícil a agenda. O Thiago está fazendo assim, né? Que ele lembra, né? É muito difícil a agenda de todos e muito difícil, sempre alguém acabava faltando e a gente não gostaria disso. Então, a ideia foi fechar um pouquinho mais esse ano para 10 pessoas e essa indicação seria da CIDF, né? A gente tem aqui, enquanto faculdades, institutos representados, a FOP e a FCA, o CAISM enquanto área da saúde, a Andrea enquanto CIDF e enquanto unidade, porque ela acabou de chegar do Instituto, né, então vai trazer aí contribuições para a gente. O professor Rodrigo Lana, que já foi presidente do ano passado, está como presidente atual do Comitê de Acompanhamento e para o próximo, então ele já tem um histórico importante do processo, mas tem uma vaga aberta, né, Bruno está com a mãozinha aí, acho que Bruno quer se candidatar, ou Beth, né, quem quiser se candidatar, para a gente fazer a votação e entender. Mas o comitê vai estar aberto, Beth. Então, se vocês já conversaram, já têm aí algumas sugestões, encaminhem para a gente já tem uma lista de sugestões enquanto equipe carreira. Essa lista é composta por sugestões que a gente não conseguiu atender no comitê do ano passado. Se vocês lembram aí, a gente recebeu quase 82 sugestões, atendemos 51, então ainda tem quase 30 para a gente discutir esse ano, e outras que a carreira foi acompanhando ao longo do processo e percebeu necessidade de modificação. Além disso, o comitê de acompanhamento também está fazendo um relatório para encaminhar para a gente, para somar nessa lista de sugestões, e nós estamos abertos, né? Então, caso o IB também queira apresentar algum documento ou qualquer outra unidade, estamos aqui para trabalhar com isso. Tá bom, mas eu falei sugestão de nomes mesmo, né? As contribuições com certeza nós vamos ter, que a gente discute bastante aqui no IB, mas era de nome mesmo, e essas contribuições nós vamos encaminhar com certeza, viu, Giovana? Pode contar com a gente. Que bom, Obrigado, obrigada. Beth. Bruno, Adilto, depois Gisele. Bruno. Eu queria me candidatar mesmo para participar, ainda mais que eu vi a participação do professor Lana, está sendo um prazer participar com ele do comitê de acompanhamento, e a gente tem bastante coisa que a gente notou que pode melhorar. E perguntar para a Giovana, que eu já recebi de alguns membros de comissão avaliadoras, se vai ter um e-mail para eles poderem mandar sugestões, ou eles mandam no da carreira mesmo, porque tem alguns que já estão querendo mandar sugestões, que eles perceberam alguns processos que dá para melhorar. É isso, obrigado. Giovana, depois eu passo para o Adilto. Pode mandar um da carreira, Bruno, que a gente já está juntando aqui, a gente já tem um arquivinho para 24, e pode mandar que a gente vai juntando, e a gente aceita com muito bom grado a sua eleição aí, a sua indicação. Adilton. Olá, eu não consigo puxar na memória como é que se deu essa composição. E eu, pela primeira vez na vida, eu vou fazer uma solicitação. Eu vou solicitar a minha participação nesse comitê. Normalmente sempre foi o contrário. Eu gostaria de estar nesse comitê. Só para lembrar, acho que eu e o Bruno dessa vez, né? Nós estamos na CIDIF enquanto representantes do Consul, né? Então, eu vou solicitar a minha participação nesse comitê, coisa que eu nunca fiz na vida. Você vê como que a Terra gira, né? Você vê, Adilton. Primeiro não te deixam você conectar aqui na reunião. Aí agora não te botaram na comissão, Adilton. Brincadeira. O está tomando conta, não é possível. Quando eu acho que eu já vi tudo nessa vida, eu me surpreendi. Ainda bem, Senhor Jesus, né? Léo, seja bem-vinda aqui na inscrição também. Gisele, por favor. Boa tarde a todos. Boa tarde. Oi? Não, imagina. É só para manifestar também o meu interesse em participar do GT e no chat, porque eu me manifestei inicialmente pelo chat. Opa! Eu me manifestei inicialmente pelo chat e tem mais uma pessoa lá, a Cláudia também, que se manifestou querendo participar. Então, só para me manifestar como também uma candidata aí do grupo. Obrigada. Obrigado, Gisele. Cláudia. Cláudia, Boa por favor. tarde. Está me ouvindo? Sim, Cláudia. Boa tarde a todos. Eu também
manifestei meu interesse em participar. Eu fiz parte junto com o Bruno, com a Adilto, com a Giovana no processo passado, e eu estou também no comitê de acompanhamento. E pela experiência que nós temos também, eu até sugiro aumentar um pouco realmente esse número de participantes, porque o Bruno, eu e o Adilto, nós trabalhamos bastante, né? Nesse acompanhamento, nesse processo desse ano. E eu acho que, não sei se seria justo só uma pessoa aqui da CDF estar participando. É a minha sugestão. Ok, Cláudia. Gente, isso realmente só acontece na CIDF, aqui a gente, mais pessoas se oferecendo, viu? Se fosse na outra Câmara, não teríamos toda essa inserção. Muito bom, fico feliz, viu? Gisele, está com a mão levantada de novo? Não, professor. Não, professor. Ficou da vez passada. Giovana, nós estamos hoje com 9, mais uma indicação seriam 10. E apareceram aqui 4 candidaturas a mais. Temos 2 procedimentos. Ou incorporamos e ficamos com 13, que é uma avaliação de quem passou, aí se isso é um número muito grande, se isso atrapalharia a dinâmica do comitê. Se sim, a gente vota e elegemos um. Eu passo a bola aí um pouco para a proposta. Cidinha quer falar, Everaldo? Não, pode falar. Não, professor, eu acho que a nossa experiência é de um GT muito grande, a gente tem realmente essa dificuldade de agenda. Mas, como o senhor falou, também é raro a gente ter tanta gente querendo trabalhar com carreira, né, melhorar o processo. Então, eu acho que se o senhor quiser abrir também, não tem problema, ou se quiser limitar, de repente, a 12, né, não fica tão grande assim, mas... Eu acho que ficaria até chato a gente excluir um dos 4, aí 12 teria que excluir. Vamos fechar em 13, gente? É muito grande, vocês acham, para quem acompanhou a dinâmica anterior? A gente pede só que todos participem, realmente, né, tenham essa disposição. A gente está com um cronograma um pouquinho mais apertado até do que o ano passado, porque você perguntou de planejamento, mas ano passado a gente já tinha aprovado em março esse comitê de melhorias. Nós já estamos aqui no meio de maio quase, então a gente vai ter aí reuniões semanais, então a gente pede disponibilidade realmente de quem está participando para a gente conseguir levar essa proposta e estamos juntos, vamos lá. Perfeito. Então, fica aí o alerta e a cobrança, eu diria mais que um alerta, né, de realmente quem se comprometeu aqui, que realmente participe, contribuam, porque o cronograma tem que ser obedecido aí, não vamos atrasá-lo por conta aí do comitê. E o comitê anterior realmente teve um papel decisivo. Eu acho muito importante até contar com a experiência de todos esses que estão agora, inclusive, pedindo para participar, que trazem a experiência da participação anterior, certamente que também tem que ouvir toda a base aí, né, para trazer novas propostas, e o aprimoramento, todo o processo é sempre muito bem-vindo. Podemos... Professor, e só para esclarecer, o Adilton falou que não entendeu essa composição, a gente fez uma reunião com o RH em rede presencial, com mais de 60 RHs na Casa do Lago, e esses RHs nos procuraram para participar, né? Então, a FOP, a FCA, o CAISM já nos procuraram, então por isso que a gente já meio que chegou com essa composição meio pronta, porque a gente já estava com quase 10 nomes, né? E, inclusive, eu tenho mais pessoas na carreira que nem estão nesse GT, mas vão acabar contribuindo nas reuniões. Então, por isso que a gente já chegou com a estrutura meio pronta, mas estamos sempre abertos. Perfeito. Mas São eu não 2 movimentos. Fala, Adilton. Eu não participo do RH em rede. Não tem problema, é que eu só quis explicar, porque você falou que não entendeu como é que chegamos nessa composição. Está explicado, Adilton? Pode explicar, se eu concordo ou não é outra história. É outra questão, mas você pediu uma explicação, foi dada, Adilton. Perfeito? Precisamos votar ou não? Chegamos a um acordo, temos aí, então, 13 membros. Isso, o fato de ter a comissão, isso não exclui a colaboração de todos, encaminhando sugestões, ouvindo os seus representados para contribuir o máximo possível para os trabalhos do comitê, né? Acho que tem um erro ali no Adilton, está aí o dito. Tem mais um.
o Bruno, a Gisele e a Cláudia. Então, é por aclamação, gente. Eu preciso... Muito bem. Pode ser? Concordamos? Não precisamos nem votar, né? Acho que... Queria agradecer aí a dedicação de todos, aí, inclusive desses novos que se candidataram aqui para participar. Não preciso nem detalhar aqui sobre a importância do comitê para o processo anterior e certamente também para o processo atual e os que virão, né? Recolhendo as informações. Quantas foram as sugestões de mudanças do anterior que você falou, Giovana? No anterior a gente teve 83, eu acho que foi, professora, a gente atendeu 51. E ficaram 30, mas a gente aqui, equipe carreira, já tem umas 15 para esse ano. Então, a listinha vai sempre crescendo e estamos abertos, né? A gente não... O ano passado também teve esse questionamento aqui, quando foi o período que a gente ficou aberto para receber sugestão. A qualquer momento a gente está aberto, né? Mas tem sugestões que não temos tempo hábil para aplicar. Então, elas vão ficando para uma próxima lista, mas elas serão atendidas em algum momento. Perfeito. Obrigado, Giovana. Seguindo no nosso expediente, temos agora aqui o nosso item C. Aí eu passo a palavra para a Andréia. Não sei se... Já direto, Andréia, você vai projetar aí? Ademir, você quer fazer alguma introdução antes? Não, professor, eu vou projetar aqui para a André, é mais fácil, André. Só um minutinho aqui. Bom, eu queria agradecer o trabalho da dupla, realmente um trabalho bastante importante da gente atualizar todas as nossas, fazer as alterações necessárias nas deliberações, na verdade, em todas as nossas normas aqui, porque as coisas vão acontecendo e muitas vezes nós vamos ficando descobertos, né, ou desatualizados do ponto de vista normativo, né? Esse é um trabalho, claramente, que exige muito esforço para ir atrás, procurar e atualizar. E aí, quero agradecer aqui o trabalho que foi realizado. E com a palavra, André. Vocês estão me ouvindo? Muito longe, André. Parece que estão vendo bem. Só um minutinho. Só um minutinho, professor. Ela vai utilizar aqui o meu aqui. Só um minutinho. Obrigado, Ademir. Não. Desculpa. Não, professor. Oi, agora estão ouvindo? Sim, sim, André. Agora sim. Desculpa, que meu microfone não está funcionando. Então, como o professor comentou, nós iniciamos aqui na Secretaria um trabalho de revisão, né, de algumas normativas ligadas à Câmara, e iniciamos primeiramente pela deliberação Consul A29 de 2014, que fala sobre o regimento interno da Câmara. A gente, assim, a gente vai disponibilizar esse material para todos, né, para que vocês possam ler com calma. Acho que o objetivo aqui é mais comunicar que a gente iniciou esse trabalho de revisão,
mas que a gente vai colocar esse material para que vocês também avaliem com calma, que a gente possa trazer para a próxima reunião, com sugestões, vocês vão ter um tempo para analisar, sugerir, e a gente traz isso para a próxima reunião também. Então, assim, mas em linhas gerais, o objetivo foi atualizar algumas informações que estavam desatualizadas, trazer informações que não estavam aqui, então deixar a deliberação mais completa, para quem for ler o regimento, conseguir ter todas as informações referentes à Câmara. Fizemos atualizações de algumas funções, né, que mudaram de acordo com as certificações, elas foram mudando. Então, aqui mais passando por cima, né, discorrendo de maneira rápida. Então, a gente trouxe um pouco da finalidade, trouxemos a composição da Câmara também para a própria deliberação, com as funções atualizadas. André, só para ajudar o pessoal, quer dizer, o que está em verde aí é o que foi acrescentado, e o que em vermelho está claro ali, que é o que está sendo retirado, né? Só para depois, quando o pessoal for fazer a leitura, para já entender. Desculpa, senhor André. Exatamente. E as informações que a gente está acrescentando aqui, é importante dizer que elas estão vindo da deliberação da CCRH. Então, não são informações que a gente está criando, então são de outras normativas que a gente está complementando a deliberação do regimento interno, né, da CIDF. Então, aqui mais discorrendo, vocês vão poder ver, né, toda a parte da composição. Um ponto que a gente quis trazer aqui, mais por uma vivência que o Ademir já tem tido ao longo dos anos, com relação à composição da Câmara. Então, a gente trouxe esse item que está em azul, que é um acréscimo que a gente realmente está trazendo, porque hoje eu não sei se todo mundo sabe como é composta a Câmara, né? Então, tem os cargos fixos que estão aqui em cima, né? Que já tem o pró-reitor, o diretor da DGRH e outras funções. E aí embaixo, quando começam as indicações de diretor, então tem uma sequência. Inicia-se pelos diretores de unidades, que fazem a indicação dos seus pares dentro das áreas, e depois vai para a indicação de assistentes técnicos, e seguindo essa linha. Então, quando é indicado um diretor de uma determinada área, vamos supor, na área de Humanas e Artes, se for indicado o diretor do Instituto de Artes, consequentemente, o assistente técnico indicado abaixo não pode ser do Instituto de Artes, tem que ser de outra unidade dentro da área de Humanas e Artes. Isso vai afunilando até embaixo da última composição. E muitas vezes chega na última composição, sobra um nome, 2 nomes, e pessoas que não têm disponibilidade, às vezes, de agenda, ou outras questões, né? Então, a ideia de incluir o item preferência Isso de preferência é que a gente vai sempre priorizar, seguir essa sequência, mas dar uma leve abertura para que em alguma situação onde a gente não tenha outra pessoa para compor, a gente possa trazer uma pessoa da mesma área, da mesma unidade. Então, como às vezes compõe a Câmara também, né? E chega no momento que alguém pede para sair. Vamos supor, se nesse momento um diretor pedir para sair, às vezes só sobra um outro diretor para entrar. E esse diretor não tem disponibilidade de agenda, ou passa o ano todo justificando a ausência. Então, a ideia é que a gente consiga compor a Câmara com pessoas que tenham disponibilidade. Então, esse termo de preferência é para poder ter essa abertura nessas situações, que hoje não tem, da maneira que está. E aí tem atualizações de nomenclaturas, eu vou discorrer rapidamente, depois vocês vão poder ler com calma e trazer as sugestões. Aqui a questão das competências, que são coisas que estavam na deliberação da CCRH e não estavam no regimento interno aqui, né? Então, para quem for ler, consegue ver todas as competências na própria deliberação da CIDF. Uma outra alteração que eu acho importante colocar aqui também, que era uma prática que já estava acontecendo e que não estava na deliberação, é com relação à mudança da ordem da reunião. Hoje a ordem do dia ocorre primeiro e depois o expediente, como acontece hoje no Consul. Então, a gente fez a atualização, assim como o Consul fez também, então a gente fez essa alteração. E também fizemos a alteração com relação à certificação, que depois que a CIDF veio para a PRDU, ainda não teve essa atualização na deliberação. Então, a gente já fez essa alteração também, de trazer a CIDF para dentro da PRDU. Então, acho que é mais esses os pontos que acho que posso destacar, os demais que vocês vão poder ler com calma. Foi esse ponto aqui que eu comentei com relação à inversão, né, da ordem do dia vir primeiro do que o expediente. É mais uma questão para a gente normatizar o que já está acontecendo. E eu acho que é isso. E a gente fica à disposição, a gente vai mandar com calma, vai ter um bom tempo para vocês lerem, a gente recebe e traz de volta para a discussão aqui na reunião.
Tá. Voltamos na próxima reunião. Essa é a ideia, né, André? Isso, na próxima isso. CIDF, tá. Na próxima CIDF, aí o Ademir vai encaminhar o documento. Então, vocês já vão receber o mais rápido possível a proposta e as mudanças, né? E aí todos terão tempo de sugerir mudanças, alterações, inclusões, e aí a gente consolida isso e traz para a votação, sobretudo se houver divergências, propostas diferentes na próxima CIDF. É isso? Obrigado, Andréia. Bom, gente, então a ideia, vocês entenderam, não vamos abrir hoje para debater, mas fica aí, né? Lição de casa para todo mundo, leu a minuta. E só faltou, Andréia, comentar também que da mesma maneira que nós estamos alterando a deliberação consulta, também tem algumas alterações feitas na CCRH, né? Mas essa a gente nem votaria aqui, nós vamos votar apenas com relação à CIDF, tá certo? Tá. Isso, professor. Isso mesmo. Então, tá ótimo. Mas talvez fosse interessante também disponibilizar a minuta da CCRH, não, Ademir? André? Só para as pessoas terem entenderem, né? Porque, só explicando, não sei se todo mundo sabe o que é a CCRH, né? Nós temos as 3 câmaras, né? A docente, pesquisadores e funcionários, e temos a CCRH que está acima das 3. Tá? Essa que é a ideia. Tá? O expediente está aberto. Não para discutirmos isso, tá? A discussão vai ser feita na próxima. Mônica. Oi, Sarto. Desculpa, eu queria trazer um assunto um pouco diferente aqui, mas queria aproveitar a presença da Cidinha e do Everaldo. É a ideia do expediente, fica à vontade. Então, assim, diz respeito à questão de funcionários também, mas é mais ampla. Eu tenho vários chapéus, eu sou da Comissão de Gênero, da Diretoria Executiva de Direitos Humanos, e uma coisa que está sendo recorrente são reclamações, tanto de alunos quanto de funcionários, da questão do nome social. Tá? Então, hoje, tanto a DAC quanto a DGRH usam, né? Você pode usar o nome social, só que quando vamos à biblioteca, o nome morto está lá. E só para frisar, para a comunidade trans, o nome morto é algo que não existe, a identidade dele está associada ao nome social quando eles assim fazem essa opção. Então, é extremamente desagradável para eles esse tipo de situação. E começou que a gente tem uma funcionária e aluna trans aqui no Instituto, inclusive aluna do Instituto de Economia, lá do site, e foi uma batalha para que ela conseguisse colocar o nome social, porque, por exemplo, mesmo colocando o nome social na GRH, o cartão de ponto vinha com o nome morto, vinha todos os documentos com o nome morto, etc. E tal. Então, isso a gente conseguiu fazer. E, por conta dela, eu tenho uma proximidade de saber as demandas. Havia um conflito com o SECOM, para você ter uma ideia, eles estão preparando um documento para o Ministério Público sobre isso, mas, no caso do SECOM, eu entendo assim, ninguém tem má vontade, é simplesmente uma questão de organização. Então, eu propus que a gente fizesse uma mediação com a Rose no SECOM, que foi ótima. Em 10 dias, ela repassou todos os sistemas internos, sai até o exame de sangue com o nome social agora, mas as reclamações têm aumentado em volume. Não são pessoas reclamando de não poder usar o nome social, são pessoas reclamando que o nome social está lá no principal órgão de identificação deles, DAC ou DGRH, mas ele não se traduz para o resto da universidade porque os sistemas não são integrados e não conversam entre si, basicamente. Tá? Essa é uma falha. E eu acho que a coisa é não esperar a integração dos sistemas, porque a gente sabe que isso vai levar uma década, mas achar alguma solução paliativa para mostrar para essa comunidade que a universidade está atenta a esse desconforto que eles estão tendo aqui dentro e que está tentando responder de alguma forma. Então, eu queria perguntar, nesse sentido, principalmente a Cidinha Everaldo, o Fernandinho eu posso falar depois, na DAC, se não poderia haver uma instrução normativa que, uma vez inserido o nome social no principal cadastro, seja como servidor, seja como estudante da universidade, a informação seja direcionada para todos os outros órgãos, pelo menos para as direções, para que seja uma adaptação. Lembrando que não é uma comunidade de 200 mil pessoas, é uma comunidade pequena, mas também faz barulho. Então, assim, eu acho que se a gente criar alguma normativa que diga que, olha, a unidade vem aqui para a direção do IFW, eu passo para a graduação, para a pós, ou para aqueles setores onde essa pessoa pode estar atuando, de forma que, quando ela chegar lá, o nome dela esteja contemplado, a identidade dela esteja contemplada
no documento que ela vai ter que interagir. Então, eu não sei qual é a possibilidade, mas do ponto de vista da Diretoria de Direitos Humanos, a gente tem levado isso. Eu sei que a Ana Maria e a Regina conversaram com a DGRH já há 2 anos, mas o que a gente vê é que são tantas as demandas que esse pedido acaba sendo deixado para trás. E no caso do SECOM, foi super simples, gente. Foi uma conversa com a Rose, eu pedi um relato da servidora mostrando quais eram as barreiras. As barreiras muitas vezes eram desconhecimento, porque o nome social estava lá, mas os sistemas não reconheciam, os atendentes não prestavam atenção. Então, ela fez uma avaliação de todos os sistemas, arrumou tudo isso em 1 semana. E depois pediu treinamento dos funcionários. Então, nesse sentido, eu queria que tivesse alguma coisa oficial da Unicamp, primeiro, para mostrar para essa comunidade que a gente se importa, e segundo, para que eles não passem o desconforto que estão passando, e que está batendo na gente aqui através de ouvidoria e tudo mais, eles comandando. E eu sei que vai cair no Ministério Público. Então, uma ação nossa, enquanto simplesmente cumprir a lei, né, porque isso é lei, eu acho que seria muito mais efetiva se houvesse uma normativa que a gente pudesse cobrar de quem não está seguindo a normativa. Mas hoje a informação não chega em todos os órgãos. E é isso que eles estão falando, eles têm que mudar na biblioteca, tem que mudar não sei onde, mudar não sei onde. E cada vez que eles têm que mudar, eles têm que se confrontar com o fato de que o nome morto está lá no documento e não o nome que eles escolheram para esse. Tá? Então, essa era a minha demanda aqui que eu trago para a DGRH. Cidinha? Posso falar, professor? Sim, senhora. Presidenta. Eu penso que nós vamos ter que estudar esse assunto, mas junto com vocês, né, representantes lá da DDH, e a DGRH tem feito algumas ações possíveis que demanda da própria DGRH, como, por exemplo, usar o nome social na funcional, etc. e tal. Agora, nós temos algumas implicações, mas que saem fora extramuros Unicamp. Por exemplo, a gente tem todas as obrigações com os órgãos de controle, Receita Federal, a gente tem obrigações, né? Se for CLT com os órgãos aí, o E-Social, que engloba tudo isso, INSS, né? Todos os órgãos de controle aí que a gente demanda de nós, todas as guias de recolhimento, tudo isso daí. Então, assim, se a pessoa não fez nenhuma alteração do nome social dela, da nova identidade, não sei se é assim que a gente pode chamar, como você chamou aí de nome morto, na Receita Federal, então, todos os registros nossos oficiais em termos de sistema precisa ser no nome do documento que a pessoa apresentou aqui na contratação. Entende? Então, talvez a gente tenha que fazer um estudo com a lei, com a PG, com a DDH, para a gente ver como que a gente faz essas adequações, porque ela é extramuro Unicamp, no caso de recursos humanos. Né? Isso, questões internas, isso daí é mais tranquilo da gente trabalhar, né? Como a questão que eu disse da identidade funcional, tal. Agora, essas outras que eu disse é bem mais complicada. Então, eu sugiro que posso conversar com a PG, a gente conversa, né, representantes da DDH, e a gente tenta aprofundar nesse assunto e ver quais as alternativas que a gente tem para poder entender melhor e ver que caminhos a gente tem para cumprir tudo isso daí como Cidinha, o que eu tô levantando são demandas internas, tá? E no caso, no único caso, o primeiro caso que foi da nossa servidora aqui, foi uma batalha para que ela conseguisse isso, uma vez que ela fez toda a mudança do nome oficialmente. Então, assim, o que eu sinto é que a comunidade não se vê acolhida dentro das normativas da universidade, apesar de ser já uma lei que pede isso. Então, dentro da universidade, eu não vejo problema. O problema não é seguir. O problema, inclusive a DAC falou isso, os sistemas de TI não se conversam. Eles ainda não estão interligados. Então, enquanto isso não acontecer, a gente não vai resolver também, mesmo que você e a PG e todo mundo fizessem as normativas. Então, o que eu estou tentando é dar alguma resposta para a comunidade para dizer, olha, o caso do SECOM foi exemplar, e por isso que eu estou trazendo aqui. Eu até pedi para a SEC colocar no jornal do Unicamp, porque realmente foi um trabalho exemplar que eles fizeram.
Então, dentro dos sistemas de saúde, tem o nome social, inclusive os sistemas externos têm o nome social, alguns eles também dependem da pessoa ir lá no posto de saúde fazer a mudança e tudo mais. Mas é internamente o desgaste que a gente está criando internamente. E eu prefiro fazer isso do que ficar tendo que responder ao Ministério Público sem ter o que mostrar. Porque falar para o Ministério Público, eu sei que eles estão escrevendo, o coletivo está escrevendo isso, uma denúncia. Falar para o Ministério Público que a gente não faz porque os sistemas de TI não conversam, eu acho que, inclusive, é uma coisa que é contraproducente para a universidade. Eu não sei se é só essa, até onde eu consigo identificar, o principal problema, para documentos internos, pelo menos. Tá? Desculpa, não, eu entendi, mas eu vou te dar um exemplo. Não, se eu entendi, desculpa só, Cidinha, até agora também é dúvida minha, se eu entendi a argumentação da Cidinha, é que tem alguns documentos que a universidade emite que são utilizados externamente. Então, por exemplo, pega um olerite, pega um comprovante de renda, vamos pensar no caso de um servidor nosso. Isso vai ser emitido em qual nome? O nome morto ou o nome, o nome social? Essa é a questão importante. Esse tem que ser emitido no nome, se a pessoa não fez o registro no nome social, porque ela pode mudar todos os documentos dela, que é o caso da funcionária aqui. Se ela não fez esse registro, ela realmente tem que conviver com o nome morto, mas isso é uma opção dela. Então, isso aí é basicamente um box que você coloca no sistema, dizendo, olha, qual o nome morto você vai usar para cada coisa. Eu sei, é complicado, mas a carteirinha de estudante, assim, como a carteirinha funcional, que é da Unicamp, tudo bem, ele vai mostrar lá fora no cinema, talvez, mas, né? A carteira da biblioteca, tá? Qualquer documento que eles vão o SECOM agora está resolvido, mas eles vão em algum outro órgão da saúde, porque a Rose falou que ia levar isso para instâncias superiores da saúde, mas só o SECOM fez essa adequação por enquanto. Eles encontram o nome morto. Então, são adequações que, como eu disse, a do SECOM, que são 7 ou 8 sistemas diferentes, foi feita em uma semana. Tá? Então, não é uma coisa... O que eu estou pedindo é que se faça algo institucionalmente. Porque o que a gente está fazendo é apagando incêndio. A gente vai de ponto em ponto e vai pedindo desculpa porque os sistemas não estão interligados, mas tem 2 anos que isso está acontecendo. Eu acho que a gente precisa ter uma resposta um pouco mais concreta para dar para essas pessoas. Tá? Desculpa, eu cortei a fila. Não, vamos lá. Bruno, depois Thiago. Primeiro, eu queria concordar com a professora e parabenizar por trazer o tema aqui. Eu já tive casos de alunos aqui no IB, eu não tive de funcionário ainda, mas para só trazer como aconteceu, a gente integrou os nossos sistemas com a DAC e a gente fez uma solicitação que hoje na DAC a gente faz em uma tela, pedir acesso aos dados e hoje o aluno altera os dados na DAC em todos os sistemas do IB, se reflete na semana seguinte. E essa facilidade a gente está tendo com a DAC, eu acho que é importante falar aqui que é o único órgão central da Unicamp que tem essa facilidade. Eu não consigo dados de órgãos centrais da Unicamp de maneira nenhuma. Agora, da DAC é algo muito fácil, então eu aproveitei para parabenizar eles e que a gente conseguiu funcionar aqui para alguns alunos e é automático. Não é tão difícil, assim, igual você disse, no SECOM levou uma semana. Aqui eu acho que eu levei menos que isso com a ajuda da DAC, que a resposta deles foi em 2 dias. Obrigado. Obrigado, Bruno. Thiago? Não, na verdade, eu queria até entender um pouco mais a questão da Mônica, porque, sinceramente, até ignorância minha, essa parte de nome morto, eu fico meio perdido. O que significa o nome morto? Só vira nome morto depois que ela mudar todos os seus... A pessoa mudar seus documentos. Não de... Oficialmente, sim, mas tem gente que está em transição de fazer o nome social e já pede, e só a DAC permite, que já coloque o nome social lá, porque está adequando os documentos ou está fazendo essa transição. Essa transição é uma transição que às vezes leva tempo. Tá? Então, eu concordo que documentos oficiais que vão externos tem que ter o nome de registro, porque não tem alternativa. Porque o nome social ainda não existe, ele existe só como um apelido, é um apelido que a pessoa tem, vamos dizer assim. Mas a partir do momento em que ela faz essa documentação, o nome morto acaba... Por isso que ele é morto, porque ele não existe mais. É isso que eu entendi, mas a dúvida era isso mesmo, era a data que ele morre. Não, tipo a data assim, que ele morre é a partir do momento... está em mudança, a gente não pode nem alterar nenhum nome aqui, porque se sair o nome... a DAC imagina, tem os dois. O sai DAC tem os dois em algum relatório, alguma coisa oficial, ou o nome de uma pessoa que não bate com CPF, alguma coisa assim, principalmente nos dados da DGRH,
que a gente fica impossibilitado de mudar. Eu não vejo nem como a gente possa mudar isso. Tiago, eu não estou pedindo para abrir exceções, eu estou dizendo que existe uma lei que quando a pessoa tem o nome social, o nome social dela tem que ir em todo, porque mudou o nome da pessoa. Entendeu? Isso não está acontecendo por falha interna nossa. Entendi. E a nossa resposta é sempre, desculpa, os sistemas não são interligados. Mas faz 2 anos que é lei isso. Então, eu não estou falando do caso da pessoa que está em transição. Eu estava explicando para você qual é o processo. Eu estou falando de pessoas que têm o nome social registrado e que não podem usá-lo porque o campo de TI puxa, o sistema de TI puxa o campo errado ou não tem essa previsão de campo social nele. Agora, isso pode ser feito manualmente, de certa forma, se você quiser. A gente pode, que nem o Bruno resolveu o problema dele, fazendo um espelho lá da DAC. Não entendi, Mônica. Só que não há preocupação das unidades e dos setores e dos órgãos com essa comunidade, porque é uma comunidade pequena. Mas, como eu disse, vai entrar uma demanda no Ministério Público e nós vamos ter que responder. E nós temos que ter uma resposta. Então, eu estou fazendo, basicamente, um pedido e um alerta. Certo? Porque você respondeu ao Ministério Público dizendo, não podemos fazer, não podemos seguir a lei, porque o nosso sistema de TI não está interligado, se é esse o motivo, me desculpe. Eu, como se fosse procurador, não ia aceitar. Falei assim, cara, você já teve 2 anos para fazer isso. Entendeu? Então, é nesse sentido que eu estou trazendo aqui. Eu achei que era um espaço que eu poderia, pelo menos, alertar vocês também que isso vai chegar, porque eu sei porque eles estão preparando o documento e eu tenho contato direto com um dos membros do coletivo. Tá? Não, a dúvida era só essa, Mônica, eu não estou nem indo contra, não. Eu acho assim, como você disse, o que é a lei, o que já foi alterado oficialmente, os nossos cadastros estão errados, não é nenhuma alteração, atualização, a gente está errado. Mas eu estava só tentando levar nessa parte de processo, que está em processo, em transição, a gente não teria mesmo como alterar nada, era mais isso aqui para entender da onde vinha a dúvida. Obrigado. Evandro? Bom, espero tentar trazer um pouco de entendimento para essa discussão, porque eu convivo com essa discussão quase que diariamente. O que nós temos aí? A Mônica trouxe um tema atual, é um tema moderno, só que nós convivemos com a gente é um pouco antigo, eu sou antigo. Nós temos dificuldade de entender esses temas modernos. Essa discussão que a Mônica trouxe foi maravilhosa, porque vocês viram como foi a discussão? Ninguém estava se entendendo, porque a Mônica trouxe uma discussão moderna, e nós somos antigos. Só que a universidade está aí para isso, é fazer esse encontro da modernidade. A gente tem que procurar, como é que a biologia fala? O melhor ser é o que melhor se adapta. A gente tem que se adaptar, é moderno. A Mônica falou, tem uma lei que faz 2 anos, sim. Mas aí quando o Tiago fala, mas o cara não pode mudar, o Tiago não tem o conhecimento de que a pessoa tem o direito dele mudar o nome, ele pode, sabe, ele tem esses direitos. Eu não falei isso não, Evandro. Não, eu falei que a pessoa, quando está em transição, ela não tem um nome oficial registrado, a gente não tem como alterar. Não mexa nas minhas palavras. Desculpa, tudo bem, eu posso ter compreendido errado, mas existe 1 milhão de pessoas, tem um monte de pessoas que eu conheço que não sabem, e nem tem a obrigação de saber, porque não é da bolha da vida deles. Agora, a universidade tem que saber que ela tem que estar atenta. E nós, como funcionários, aí eu vou fazer uma crítica aos direitos humanos lá, ao DDH. Vocês têm que espalhar esse conhecimento para nós funcionários. Eu entendo, eu sei o que está acontecendo. Agora, as unidades, elas não sabem que existe essa realidade. Faz um curso. Tem um curso maravilhoso na Educop que eu fiz, que eu fiquei encantado na época da pandemia. Eu fiquei apaixonado. Curso de direitos humanos. Ele fala todas as... Eu acho que foi lá até que eu aprendi isso. Por isso que eu fiquei atento quando você entrou nesse assunto. É maravilhoso aquele curso. Do Rafael, inclusive, acho que ele não está mais aqui. Então, a gente precisa ter esse curso para todos nós funcionários. Quem tem acesso já conhece, mas tem muita gente que não conhece essa bolha, é um assunto que é novo. Então, aí quando você chega e fala, a pessoa precisa, fala, mas não sei nem como funciona. A nossa sorte é que o TI são jovens, então os jovens já conhecem, já cresceram nessa nova realidade. A maioria de nós aqui, PAEP, não pegou essa mudança, a gente já viveu, não se atenta. Eu não sei se eu consegui ser claro. É uma mudança nova que a gente precisa esclarecer quem não conhece e
mostrar, porque tem muita gente que nem sabe que a lei permite você mudar. Eu não sei se entendeu. Então tá todo mundo falando um assunto e ninguém está se entendendo. A gente precisa levar o conhecimento do que pode, como que tá as leis, para a pessoa saber que tem que fazer. Não sei se eu fui claro. Eu quis ajudar. Tudo bem, mas não é questão de ser claro, não. Acho que é questão de... A Mônica trouxe um ponto importantíssimo, até eu diria mais do que isso, um alerta, que nós estamos levantando pontos, cada um tentando esclarecer dúvidas. Uma delas é exatamente como fica a relação do que é interno à universidade com os órgãos externos à universidade. E aí, inclusive, o Tiago trouxe uma discussão entre um período de transição. Todas as mudanças podem trazer... dificuldades, é isso, não fica preocupado não, acho que está todo mundo tentando chegar aqui a um entendimento e como melhor avançar nessas direções aqui. Mônica. Não, eu não quis nem fazer nenhum debate aqui, gente, por favor. Não, é importante. Não estou falando de a e contra, mas eu acho que a universidade é plural, sabe? Ela tem que contemplar todo mundo que está dentro. Eu concordo que a gente pode trazer o assunto, mas bem ou mal, o trabalho da DDH é feito de voluntários, basicamente, tá? As comissões assessoras são todas de voluntários, está todo mundo com tempo por aqui. Tentando montar cursos com o Educop para gestores. Inclusive, a gente está tentando fazer um evento agora em julho, que a gente está montando, um workshop para gestores. Todo mundo que tem cargo de chefia e tal, porque não é impossível botar todo mundo no workshop, para falar da questão da identidade e para usar o caso do SECOM como um exemplo, por exemplo. Tá? De novo, a minha demanda é que a gente não espere a PG, a Taraná, para fazer... Vou ficar que nem o trabalho híbrido, né, Bruno? Né? A gente fica esperando. Porém, essa é uma comunidade que está cansada de esperar para que a universidade siga a lei. E aí, eles vão ficando irritados. Eu interceptei a demanda do SECOM, não porque eu estava preocupado com esse escândalo, não é isso, é porque estava dando barraco com os atendentes, gente. Os atendentes, como vocês falaram, nem todo mundo conhece a comunidade. Eu mesma não conheço detalhes. Eu ainda tenho muito problema com linguagem neutra e tudo mais. Tive que estudar, assisti vídeo no YouTube, que meu aluno me indicou. Então, a questão é essa. Nós temos algo legal que nós não estamos seguindo, nós estamos seguindo em fachada, porque a DGRH e a DAC se adequaram, que são os hubs de entrada na universidade, dependendo da categoria que você está aqui dentro. O resto da universidade não está ciente que existe essa legislação nem nada. Então, nós estamos programando um evento, sim, para julho, inclusive trazendo primeiro algumas pessoas para discutir os conceitos envolvidos e depois fazer um brainstorm interno para saber o que pode ser feito. No entanto, por conta do número que a gente está recebendo de reclamações por e-mail, através de ouvidoria, que vem encaminhada e vem para a gente percebe que as pessoas estão cansadas. E, como eu disse, vai entrar uma queixa no Ministério Público. Então, uma resposta que fosse... Por isso que eu estou falando, tento sugerir uma normativa dizendo que quando há inserção do nome social nos documentos da GRH e da DAC, as unidades e órgãos sejam comunicados que a pessoa tal requer a inclusão do nome social nos sistemas internos. Aqueles que não falam com o nome externo, ou que podem ser feitos, se bem que nesse caso eu acho que não tem problema, porque a pessoa já fez a mudança de documentação, para que as unidades façam isso manualmente, sem que a pessoa tenha que pedir. É isso que está desgastando a comunidade. Eles terem que pedir em todos os lugares que eles vão. Tá? Então, é um desconforto de uma parcela da comunidade, de novo, não é uma comunidade de 200 mil pessoas, a gente pode levar esse esquema manual até que um dia nossos sistemas de TI estejam interligados ou uma solução mais concreta seja feita. O meu ponto é que as unidades estão, como eu estou falando, ninguém sabe direito, ninguém conhece, etc. e tal. Eu concordo, mas se o documento está na DGRH e na DAC, as outras unidades têm que ser informadas, nem que seja por e-mail, falando assim, fulano de tal requereu a inclusão do nome social, por favor, faça as adequações internas correspondentes. Porém, sem essa normativa, por exemplo, a Diretoria de Direitos Humanos não tem o que cobrar. Como é que a gente vai ficar cobrando? De quem a gente cobra? A gente cobra do cara? Mas eu não sabia. Mas se existe uma normativa dizendo que, olha, essa informação tem que ser, manda para o RH, ou manda para a Secretaria de Graduação, ou manda para a Secretaria de Pós, que seja, e aí, se a unidade não se adequou, a unidade pode ser cobrada por isso, entendeu?
E uma vez que ela seja cobrada por isso, aos poucos isso vai virando rotina, porque a gente sabe que tudo que é lei, se não tiver multa, se não tiver cobrança, não funciona. Se eu contar só com a vontade das pessoas, não funciona, às vezes simplesmente por sobrecarga de trabalho. Então é isso que eu, pura e simplesmente eu estou pedindo como um gesto de boa vontade para que a gente possa ter elementos de falar para as pessoas, olha, gente, tem uma normativa interna aqui que diz que essa informação tem que seguir. Por quê? Não chegou na unidade? Quem que não mandou a DGRH? Então a gente fala com a DGRH. Ah, a unidade recebeu a informação e não implementou? Então a gente fala com a unidade, 1, 2, 3 vezes, a terceira, na quarta, na quinta, talvez isso funcione. É um remendo para uma situação que a gente está vivendo e que está prejudicando e causando desconforto para um grupo de pessoas dentro da universidade. Então foi por isso que eu trouxe aqui, porque algumas dessas pessoas são funcionários também, tá? É isso que eu estou pedindo. Algo, não, se for passar pela PG, se for passar para não sei aonde, se for passar para não sei aonde, o sistema de TI pode estar interligado antes. Tá? Ok, Mônica, entendi. Acho que essa Câmara cumpre esse papel também de ser um difusor de informações e de debate. Nós não podemos deliberar nada sobre isso aqui, né? Não tem o que ser feito e como nem na CIDF, nem na CIDD, nem na CIDP, mas é fundamental que a gente use também esse espaço como espaço de divulgação de informações e de problemas que são encontrados aí dentro dos nossos sistemas e que uma parcela importante, não importa o tamanho, né, da comunidade, esteja sendo, de alguma maneira, não atendida nas suas demandas essenciais. Everaldo. Bom, o que a professora Mônica colocou é extremamente relevante, independente da quantidade, né, de servidores que nós temos nessa situação. Eu só queria falar, né, como ela mesma já colocou, tanto a DGRH quanto a DAC já iniciou o processo, não é um processo simples, às vezes parece assim, nossa, ninguém está fazendo nada. Então, eu só queria deixar aqui o testemunho que está sendo feito, assim, muitas coisas. É claro que talvez não na velocidade que nós precisamos, que nós gostaríamos que estivesse pronto as coisas, né? Mas são muitos acertos que precisam ser feitos. Vou dar um exemplo no caso da DGRH. A DGRH tem mais de 400 interfaces que têm nomes de servidores. Nós temos que praticamente acertar uma a uma. O que nós chamamos aqui, o nome é de registro de nascimento, não é o nome morto, nós chamamos o registro de nascimento, como a Cidinha bem colocou, são usados em todos os órgãos oficiais. Então, né, a Mônica, vou colocar aqui, de detalhar a lei, é assim, em todo lugar que o nome é exposto, eu tenho que colocar o nome social. Então, assim, esse tempo de adaptação, professora Mônica, então eu entendo, né, a situação que você colocou, até quando fala não tem integração com as outras áreas, não é que não tem integração, nós disponibilizamos sim, mas todas as outras áreas têm que saber, bom, esse nome é exposto, esse nome não é, então tem todo um trabalho para ser feito. Mas eu acho que a sua colocação vem nesse sentido, pessoal, atentem a isso, vamos trabalhar nisso, vamos, né, na medida do possível, já fazendo essas correções. Tem unidades que têm, né, o conjunto, né, de relatórios, né? O Bruno colocou, olha, em menos de uma semana nós fizemos isso. Mas, assim, só para deixar claro que a universidade está, sim, trabalhando nessa situação, às vezes acontece mesmo, eu me lembro bem o caso do SECOM, lá eles chamam a pessoa pelo nome, né? Então elas anunciam no microfone, tem toda uma situação, então tem alguns lugares que isso fica muito mais explícito, mas que nós estamos trabalhando. Então, é só para deixar claro. E não significa que nós vamos resolver 100%, porque às vezes acontece, né? Como eu falei, com essa quantidade de integrações que nós temos, é muito difícil você falar assim, olha, resolvemos 100% do problema da universidade, mas que muita coisa já foi feita, as carteirinhas já estão sendo emitidas, quando é identificado, então já está saindo, né, no demonstrativo de pagamento, então nos documentos que podem acontecer isso, e quando nós somos informados, já está ocorrendo. Só para deixar claro, assim, parece que, né, mas você colocou DGRH, DAC, mas assim, até vocês nos ajudarmos, olha, estamos percebendo em tal lugar, em outro, para que essa construção seja coletiva e que a gente possa resolver isso da forma mais rápida, né, para que evite essas situações. Era só essa colocação, professor. Obrigado, Everaldo. Não vejo mais nenhuma inscrição. Bruno. Tem outro assunto, professor. Vamos lá. E na segunda-feira vai sair, né, os pareceres da progressão, e aí na terça e quarta já o pessoal abre recursos para as comissões, né, sobre o parecer. E eu estou recebendo algumas dúvidas sobre qual é esse recurso, que ele deve ser enviado ao RH, e eu queria que a Giovana fizesse uma explanação dessas próximas etapas da progressão, que acho que está tendo algumas dúvidas ainda. Obrigado. E aí acho que eles conseguem... Acho que tem alguém com o microfone aberto aí, por favor.
Giovana? Claro, Bruno. Vamos lá, professor. Então, vou aproveitar e falar até de etapas antes do que o Bruno falou, só para aproveitar aqui o momento e a gente reforçar com todo mundo. Eu ia Até deixar você amanhã. fechar com isso, mas já vamos lá, vamos embora. Tá bom. Então, até amanhã, 23h59, é o prazo para as comissões inserirem os pareceres em sistema. Vou reforçar fortemente com a importância que tem a fala dos membros aqui nas suas unidades. Ainda faltam mais de 860 servidores terem parecer, tá? A gente gerou esse número um pouquinho antes da reunião de agora à tarde. Então, é muita gente ainda para ter um parecer até amanhã à tarde. Acredito que muitas pessoas estão fazendo em sistemas em Excel, né? Esse controle fora e depois vai pôr no sistema, mas mesmo assim é muita gente e esse prazo não vai ser prorrogado, tá? No plantão dessa semana, pediram para a gente prorrogar o prazo para sábado e domingo, já que a divulgação já é só é segunda-feira. Só que eu vou relembrar o que foi pedido no passado, para que a gente não tivesse datas em final de semana. Então, a gente já decidiu que a gente escolhe, né? A gente escolheu o que não teríamos, então se encerra 23h59 de amanhã. Sábado e domingo não tem nenhuma ação em sistema, e segunda-feira é liberado as notas e os pareceres, tá? No dia 15. Na terça e na quarta, dia 16 e dia 17, é o prazo para os servidores apresentarem recurso para os seus RHs, por e-mail, tá? Isso tudo que eu estou falando está na instrução normativa do GRH. Apresenta para o RH e o RH encaminha para o presidente da comissão de avaliação. A comissão vai se reunir sobre esses recursos, essa apreciação de recursos, até o dia 23 de maio, tá? Se não tiver nenhum recurso, já quiser liberar no dia 18, essa documentação, né, e já começar a fazer a ficha C, não tem problema. Se tiver algum recurso, até o dia 23 de maio, para estar fazendo a inserção desses recursos. Caso a comissão aceite o recurso do servidor e for alterar o parecer dele ou for alterar a nota do servidor, tem que entrar em contato com a equipe carreira para que a gente possa abrir o sistema dessa comissão e fazer as alterações em sistema, tá? E aí vou reforçar mais uma vez, o recurso do servidor é sobre o parecer, não sobre a nota e nem sobre a ordem de classificação. Pode ser que a comissão, aceitando esse recurso, analisando melhor o que o servidor está apresentando, faça alguma alteração na nota ou na classificação, mas isso é uma consequência de uma possível análise, tá? Isso não é obrigatório e não é o fluxo inicial aí previsto, tá? Então, acabando isso, a gente tem essas datas. Na sequência, no dia 25, a gente tem a lista geral das classificações apresentadas também pela RH da unidade, tá? Então, o RH da unidade vai estar recebendo das comissões essa lista classificatória, já passaram as análises de recurso, se tiver que fazer alguma alteração, já vai ter sido feita, e vai passar aí sim a lista oficial. A gente pede, mais uma vez, muita atenção das comissões para que esse prazo seja respeitado e a gente não tenha aí nenhum desdobramento em relação a isso, tá? No próprio dia 25, a reitoria fará a divulgação do recurso, né, financeiro por CSA para as pessoas que já foram indicadas na ficha D, já teve essa indicação de quem vai receber o valor de recurso, e aí, então, vai ser feita a aplicação seguindo os critérios da ficha B, que também já tinha sido apresentado, tá? Então, tudo que a gente está falando já foi bastante explicado na IN, estamos à disposição aqui, equipe carreira, temos calendário de plantão, semana que vem tem de novo, toda semana tem, para que a gente não tenha aí nenhuma falha por data de cronograma num processo tão grande como esse, né? Então, eu acho que era isso. Bruno, se quiser que eu fale mais alguma coisa, se ficou alguma dúvida ainda aí, ou do Bruno, de qualquer pessoa, vou abrir aqui para o Evandro, o Thiago, que estão com a mãozinha, mas acho que é isso, professor. Obrigado, Giovana. Evandro? Eu vou falar outro assunto. Se o Thiago quiser continuar no assunto, ele pode falar na minha frente. Obrigado, lá, Evandro. Thiago. Não, eu ia até puxar a Giovana para falar mais uma coisa. Aqui no final você falou dos recursos, os recursos após divulgar a ficha C para preenchimento da D, né? Não após. Mas não, Giovana, o que eu ia puxar até um assunto que eu vi que está gerando dúvida, umas 2 pessoas me perguntaram, é sobre, eu sei que já teve diversas explanações, vídeos, mas até para reforçar o que as comissões precisam fazer agora, se é preencher parecer e nota, parecer, nota, classificação, se essa classificação sai agora ou se sai só no final, como essa parte aqui só, era só para puxar isso.
Perfeito, Thiago. Então, as comissões têm que preencher tudo, né? O parecer, a nota e a classificação. Mas o que vai aparecer para os servidores na segunda-feira é só o parecer e a nota. A classificação não vai aparecer, lembrando que não cabe recurso para isso. Então, a classificação só vai aparecer depois que acontecerem todas as análises dos possíveis recursos, e aí as comissões vão ter um período aí, se precisar, para ajustar alguma coisa. Não aparece, tá? Mas a comissão precisa já ter entregue tudo nesse momento, porque se não tiver nenhum recurso, se não houver nenhuma necessidade da DGRH abrir novamente esses sistemas, essa lista classificatória já está pronta para a gente seguir para a próxima etapa, que é a indicação dos contemplados, tá? Então, nesse momento, tem que deixar tudo preenchido já, e aí a gente tem um vídeo de orientação para isso, como o Thiago falou, se quiser eu coloco o link aqui para facilitar, mas ele está no site da DGRH e no nosso canal do YouTube da comunicação, e é importante que esteja tudo preenchido até amanhã à noite. Obrigado, Giovana. Evandro, o BET é sobre progressão? Professor, é sobre progressão, mas eu vou retirar minha fala. Depois, uma outra hora, eu converso com a Giovana. Vou retirar. Tá bem. Evandro. Acabou o assunto da progressão? Eu quero aproveitar esse finalzinho e falar sobre esse mês foi um mês que eu vi muita coisa boa e não pode deixar passar batido. Primeiro, eu quero parabenizar a prefeitura da Unicamp, do campus, por seus 40 anos, e lembrá-los que eles são dirigidos pelo prefeito e o vice, né, o Juliano, o Davoli e o José Braga, que são PAEPs, e estão desempenhando um excelente trabalho e merecem uma faixa, porque eles são os primeiros PAEPs a estar dirigindo esse cargo, e estão fazendo um trabalho maravilhoso. E eu vou citar, é fácil a gente falar sobre o trabalho estratégico das linhas de fretado, porque lá foi um trabalho muito bom. Eu quero citar um em particular, as filas do restaurante. Há 10 anos, e é detalhe, isso que eu falo de uma gestão, gestores de verdade. É um detalhe que ninguém fala. Há 10 anos eu sou chamado para apartar a briga no começo do ano com o aluno, porque ali tem a fila exclusiva. Mas ninguém lembra quem pega restaurante, que há uns anos atrás deixou de ser. Foi por osmose que foi virando, que deixou de ser. Então, quando começava a ter atrito, o pessoal me chamava, vamos conversar. Eu fui descobrir que não era mais. Teve que vir essa gestão, foi o Juliano e o Braga que chegaram e falaram, não, vai ser. Não tinha nada escrito, eles fizeram escrito. Então, nesses pequenos detalhes que a gente vê uma boa administração. Então, quero parabenizá-los os dois, estendo a toda a equipe, porque eu estive lá no evento e vi que a equipe está em harmonia e isso também é o segredo do sucesso. Então, parabéns a vocês, parabéns aos 40 anos da prefeitura. Outra pessoa que merece uma faixa, mas ele sempre fica relegado assim ao esquecimento, porque também, quando você dirige uma unidade, você tem o apoio, você tem a reitoria. Eu quero citar o Toninho Alves, só falo do Toninho do STU. Ele merecia 2 faixas, porque além dele desempenhar um excelente trabalho, ser um excelente profissional, ele é um cara que exatamente luta com quem dá apoio. Muitas das vezes, não sempre. A luta dele acaba sendo cobrando reitoria de coisas que deveria fazer. E isso acaba tornando ele uma pessoa meio que, entre o seio do poder, ele fica meio que jogado. Só que ele é um excelente profissional, muito bem formado. Quem conhece ele sabe que ele é uma inteligência e é profissional. Ele tem que ser aproveitado na universidade. Quem não sabe, ele ficou lá 2 anos como coordenador geral da FASUBRA. Ele levou a FASUBRA a enfrentar o último governo. Todo mundo sabe como foi para o estudo. E agora, cito ele, além de fazer esse comentário, um grande PAEP que temos aí em Brasília, está voltando. E eu sei que essa gestão é democrática e é justa. E eu conto com essa gestão para não jogar ele no Polo Norte, como muitas outras gestões sempre fazem com lideranças sindicalistas e outras pessoas que lutam contra. Uma coisa é ele lutar, outra coisa é você perseguir. Conto com a democracia e com a justiça. É de briga, mas é funcionário. Ele faz parte da Unicamp. Ele é uma peça fundamental, é um cara inteligente. Ele foi para... Está voltando agora, está acabando o mandato dele, por favor, nada de exílio.
E por último, e não menos importante, muito menos isso, é tão importante quanto, eu quero que a Cidinha e o Everaldo levem um abraço meu para as meninas do CAED. Elas foram essenciais, excepcionais, em vários eventos aí, funcionários, eu testemunhei, que estava à beira do colapso, funcionários que precisavam desesperadamente por problemas pessoais. E elas assim, foram anjos, funcionários da Unicamp. Vocês estão bem acolhidos pelo CAED, aquelas pessoas são fantásticas. Eu tive que ir lá até para saber se eu poderia citá-las. Eu não sabia nem se eu podia. Confesso que eu, ao longo dos meus 15 anos, eu nem sabia que existia. Eu fui porque aqui, bom, desde quando eu entrei aqui no CIDIF, eu falo sobre mobilidade, mas a Cidinha e o Everaldo sempre falaram que tem um setor, justiça seja feita, sempre, nunca se omitiram e sempre se demonstraram muita boa vontade e me ajudaram. Tá? Cidinha e o Everaldo sempre se colocaram para ajudar. E eles sempre falaram desse CAED, e eu precisei ir lá para ver, mas eu não sabia a dimensão. E eu fui lá para saber se eu podia citá-las aqui, né? Você não pode sair citando as pessoas, de repente você constrange. Quase que eu abri meu coração, sem ter dado tão bom conversar com elas. E quase que eu comecei também a falar minhas mazelas. Então, olha, funcionários, a gente está em boas mãos. Então, por favor, Everaldo, Cidinha, levem o meu muito obrigado, porque eu vi o bem que ela fez para vários funcionários. Mas tem muito mais aí, hein? Elas têm muito trabalho aí, hein? Por favor. E, por final, eu não posso deixar de citar, não posso convidá-los, porque não é meu papel, mas eu posso lembrá-los. Está chegando a Copa GGBS Futebol, hein? Vou preparando os times de vocês aí, que esse ano é ano de aniversário e o GBS vai fazer uma festa de arrombo. Muito obrigado aí pelo tempo de vocês. Obrigado, Evandro. Eu não vejo mais nenhuma inscrição. Consulto aí a Cidinha da GRH se querem mais algum esclarecimento, uma informação. Só agradeço aí as palavras do Evandro, professor, e realmente eu reconhecer que é uma equipe muito qualificada, a gente tem vários profissionais aqui na DGRH à disposição dos servidores, nós temos psicólogos, nós temos assistente social, nós temos pedagogo, nós temos médicos, psiquiatras, graças a Deus nós temos uma equipe boa para fazer atendimento às necessidades dos servidores. Contem conosco sempre e divulguem aí os serviços, porque nós estamos aqui para atender às demandas de todos os servidores. Mas obrigada aí, darei o recado aos profissionais lá do CAED, pode deixar, Ivandro. Obrigada, viu? Obrigado, Cidinha. Se não há mais ninguém querendo se manifestar, queria agradecer a presença de todas e de todos e até a nossa próxima reunião, que será quando, Ademir? Dia 1º, dia 1/6. 1º de junho. Boa tarde, pessoal. E obrigado, hein? Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, obrigado. Boa tarde. Boa tarde a todos. Até mais. Tchau, Ademir. Obrigado por tudo. Tchau.